Muito bom dia. Bom dia. Patrícia, ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até agora somos 34, estamos aqui com pouco tempo, se calhar eu sugeria que fôssemos começando para podermos aqui fazer esta nossa discussão. Assim, muito resumidamente, embora sejamos 35 pessoas, eu não sei se... Deixa-me só fazer antes. Patrícia? Estás-me a ouvir? Sim, estou. Sim. Ok. Se Sim. iríamos começar então o nosso grupo, se me permitirem, eu vou fazer gravação desta nossa discussão, deste grupo de trabalho, que somos o terceiro grupo de trabalho, e começo assim só muito rapidamente por dizer que sou a Tânia Gaspar, colaboro na Animar e peço a que cada um de vós, quando faça uma apresentação, se assim o pretender fazer, possa também indicar o nome e a organização de onde vem. Nós, com 20 minutos, não vamos ter muito tempo para debater aquilo que tínhamos previsto inicialmente, mas aquilo que gostávamos de vos lançar aqui era, no fundo, eu não consigo gravar, peço desculpa, tens que ser tu, Patrícia, creio eu. Sim, já estou a gravar. Obrigada. Gostávamos de lançar aqui o debate que, tendo em conta tudo o que foi falado esta manhã e que já foi bastante informação, mas no fundo, e pensando, partindo do pressuposto que todos temos conhecimento da estratégia do campo ao prato, e tendo em conta aquilo que é o papel que esta estratégia pode ter no desenvolvimento dos circuitos curtos agroalimentares e na alteração das políticas públicas ao nível local para a implementação e criação de circuitos curtos agroalimentares, no fundo aquilo que gostaríamos de refletir convosco é como é que acham, ou qual é, na vossa opinião, as propostas que devem ser priorizadas em termos da estratégia do campo ao prato para a implementação. Sabemos que existem vários objetivos, nomeadamente a questão do apoio à produção alimentar sustentável, o apoio à alimentação, à segurança alimentar, o estímulo às práticas sustentáveis de transformação alimentar, de comércio grossista e retalho, de hotelaria e serviços de restauração, o apoio ao consumo sustentável de alimentos saudáveis, facilitando a transição para regimes alimentares saudáveis e sustentáveis e reduzir as perdas e o desperdício alimentar, além do combate à fraude alimentar ao longo da cadeia alimentar. Portanto, no fundo, tendo como pressuposto todos estes objetivos, quais são, no fundo, as vossas sugestões e, na vossa opinião, e tendo em conta aquilo que é a vossa realidade, quais consideram ser as medidas prioritárias, as ações prioritárias ao nível local para se poderem primeiro alcançar estes resultados previstos na própria estratégia e, por outro lado, podermos ver apoiada a questão da agricultura familiar, a questão da criação de circuitos curtos agroalimentares, tal como se veio a falar durante esta manhã. E passava-vos a palavra. Gostaria de começar. Oh, então, força. Começa. Posso dar uma sugestão? Quem se quiser inscrever, coloca ou no bate-papo, talvez seja o mais fácil, ou levanta a mão. Mas se calhar passava então a palavra a João, Goretti, não sei, um de vós comece, por favor. Goretti, avança. Então, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Goretti e eu sou docente na Escola Superior Agrária de Coimbra e gostaria de rapidamente dar 2 ou 3 sugestões. Uma delas seria, nas escolas do ensino básico, as atividades que existem de enriquecimento curricular, as chamadas AECs, atividades de enriquecimento curricular, por que não contemplarem esta questão sobre sustentabilidade, sobre educação para a agricultura biológica em específico, para a horta escolar, ou seja, haver atividades concretas, dinamizadas por agentes que estão no terreno e que podem contribuir, até as próprias empresas, as próprias associações como a Atuar e muitas outras entidades que estão um pouco por todo o país. Eu acho que era premente começarmos aí,
nessas atividades, porque as crianças são, como hoje foi dito e muito bem durante a manhã, um agente importantíssimo e que leva para casa e leva para as famílias conhecimento e sobretudo, é um agente de alteração de comportamentos e de comportamentos no âmbito familiar e na comunidade. E por outro lado, gostava só também de deixar, eu hoje fiz a partilha de um artigo científico que foi publicado na revista Open Agriculture e que defende a inclusão da agricultura biológica como um indicador de saúde pública. Por que não? Por que não avançarmos com essa questão no nosso país, vez que já temos bastante caminho traçado e temos muitos dados que podem sustentar esta idea. E, portanto, deixo aqui o meu contributo. Só uma pergunta. Em relação ao... Eu pedia a quem não... Espera aí, eu tenho... A quem não está a intervir, que desligue o micro. Obrigada. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou produtor de sal da Figueira da Foz e tenho vários clientes em mercados municipais. E é esta área que eu gostaria de apresentar neste momento algumas sugestões. Esses espaços são muito tristes, as pessoas não têm expectativas positivas em relação ao futuro dos mercados, mesmo que estes tenham sido recuperados há pouco tempo. Então, a minha sugestão vai em 3 sentidos. Primeiro, que as autarquias promovam os mercados junto à população com mensagens positivas, atuais, alegres, e que para isso também reúnam com os comerciantes e produtores que têm bancas e lojas nos mercados municipais, no sentido, no mínimo, criarem uma comissão entre eles, mas o ideal seria criarem uma associação de vendedores dos mercados municipais. Segundo, que nos mercados municipais fosse diferenciado os produtos com origem local, ou então que fossem diferenciadas as bancas dos agricultores e agricultoras locais, ou então que sejam diferenciados espaços destinados para a venda dos produtos locais. Terceiro, seria importante, dentro da lógica da educação, que as escolas e que outras organizações locais, como centros de dia, associações, se promovessem visitas aos mercados municipais com degustações e até com pequenas refeições locais feitas com os produtos locais. Era isto. Obrigado. Obrigada, Zé João. Quem quer dar contributos? Sim, claro. Olá, é Inês Costa Pereira, sou da Caravana Agroecológica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 3 coisas: educação, portanto, exatamente como a professora agora te disse, educação, mas também que houvesse uma extensão efetiva, ou seja, que houvesse de facto um apoio ao produtor, não só na produção, mas depois na distribuição e na gestão da sua produção. Muitos produtores com quem nós temos falado que sentem muito, sentem falta portanto, não têm essa visão mais de compreender a parte mais económica e a visão mais económica da sua produção. E uma produção sustentável tem que ser economicamente viável. E, portanto, a esse nível acho que era importante também. Portanto, é isso, a nível de educação, que uma alimentação sustentável fizesse parte dos currículos desde o início, e que o apoio à produção fosse um apoio mais multidisciplinar, portanto, uma extensão multidisciplinar. Que houvesse um apoio aos produtores, não só nas técnicas de produção, para fazerem a transição para produções mais sustentáveis, mas depois também na gestão das suas produções. É isso. Okay. Obrigada. Rodete, por favor. Pode intervir. Rodete? Posso falar? Desculpa, eu falo mal português, mas entendo. Eu sou Francine Rodet, da ARA,
Associação de Recursos Ambientais e Alternativos em Idanha Nova. E nós somos a fazer um repertório seja dos produtores da zona, seja das possibilidades de distribuição, para nós podermos cá organizar, através da associação, um recolho dos alimentos, fazer cabaz e entregar a quem precisa. Mas também damos aulas aos produtores e aulas aos estudantes e aos escolares, através da Câmara Municipal, para ter uma educação também, porque há muitas pessoas que pensam que os alimentos biológicos devem ser cozinhados de outra maneira. Não é exatamente isso, tem que se comer de outra maneira, porque os alimentos biológicos são muito mais nutricionais, e então temos de modificar a maneira de prever um menu. Temos de modificar a maneira de compor os pratos de cada um. E isso tem que ser ensinado. De momento é só isso. Obrigada. Não sei se... Então tenho aqui o Paulo Fernandes e o José Amorim. Eu vi primeiro a mão do José, por favor. Tem que ligar o seu micro, por favor. Ok, Obrigada. tá. Então, eu queria só tocar aqui num ponto que eu acho que tem que ser resolvido urgentemente, que é o que é que significa agricultura sustentável. Porque muita gente fala, mas cada um tem a sua ideia, muitas delas convergentes, mas às vezes divergentes. E seria importante pensar na criação de um caderno de normas, um caderno de encargos, que definisse a imagem do que é feito, por exemplo, na agricultura biológica, que está muito bem regulamentado em termos europeus e nacionais. Existe um caderno de encargos, existe um sistema de controle e certificação, e quando se fala de agricultura biológica, em princípio toda a gente sabe o que é. Pode cada um ter a sua ideia, mas ela está bem definida e é consensual. Para a agricultura sustentável, é muito confuso, porque há quem diga que a agricultura biológica não é suficientemente sustentável, porque não garante uma pegada carbónica, enfim, como seria desejar, ou outras questões. Há quem diga que se pode fazer agricultura sustentável sem ser necessariamente biológica. Pronto, para mim, eu sou técnico de agricultura biológica, perdão, não me apresentei. Também sou membro da ARA, como a Francine, e além disso colaboro no Collab Food for Sustainability aqui em Idanha, cujo objetivo é testar sistemas de agricultura sustentável. Portanto, eu penso que é o primeiro passo a dar, é definir o que é sustentável, eventualmente fazer uma legislação sobre a matéria, cadernos de encargos, sistemas de controle e certificação, para depois podermos falar, enfim, com consenso sobre o que é que isso significa. Neste momento isso apenas existe para a agricultura biológica, para a agricultura sustentável a coisa está assim um bocadinho vaga, pronto, era só... Ok. José, muito obrigada pela sua intervenção. Passo a palavra então ao Dr. Paulo Fernandes e peço-vos que sejam breves, por favor. Ok, muito bom dia a todos. Bom, contributos. Eu acho que uma questão muito relevante é também resolvermos os problemas da contratação pública e que, na perspectiva do procurement, termos, de facto, regras que diferenciem quem tenha as práticas que hoje são não só grandes tendências, como grandes questões, até quase civilizacionais, associadas àquilo que possam ser estes sistemas agroalimentares mais saudáveis. Eu gosto mais de falar de sistemas, e porque isso é muito relevante. Nós algo que aqui fazemos no Fundão, sou Presidente da Câmara do Fundão, fizemos a partir de uma rede europeia da parte do Urbact, sobretudo na ligação entre a parte rural e urbana, em que temos a figura do prato saudável, em que nós financiamos mais os pratos que demonstrem que há um circuito curto associado. Temos um processo também de certificação do que é essa questão desse circuito curto, relativamente à parte dos produtores, mas conseguimos fazê-lo, felizmente, porque temos escola rural, porque temos 20 escolas ainda a funcionar, porque se não tivéssemos, e tivesse concentrado naquilo que é os processos das cantinas centralizadas do Ministério da Educação, seria impossível, porque obrigaria, do ponto de vista de contratação pública, a outro tipo de formatos, onde eu não podia garantir
essa diferenciação. Esse é um aspecto que é muitíssimo relevante em tudo isto que aqui falámos e muito das questões que aqui foram partilhadas. A segunda, no seguimento da última intervenção do colega que me antecedeu, é preciso também, de alguma forma, parametrizar um pouco melhor isso, porque mesmo naquilo que é a agricultura biológica, nós somos, obviamente, o fundo é uma terra de enorme produção e de uma enorme diversidade de produção. Naquilo que nós falamos, por exemplo, na cereja, da responsabilidade social, ambiental e também de comércio justo, nomeadamente na parte grossista, que ninguém fala muito, mas é muito importante ter estrutura de grossista também de proximidade, porque exatamente para fazer a tal concentração que é preciso também fazer, porque senão a logística não conseguimos fazer essa ligação entre o consumidor e o produtor, há sempre uma logística associada, por isso a parte grossista, as estruturas de organização de produtores podem ser muito relevantes para fazer de facto essa questão, mas por exemplo na parte biológica, aquilo que é produção integrada ou equiparada à produção integrada em vários países da Europa é determinada como agricultura biológica. Em Portugal há uma figura que foi algo que criámos, chamada a produção integrada, que não está integrada na produção biológica, e isso cria também, muitas vezes, menor adesão, porque eu prefiro criar um guião para que a produção integrada possa subir o seu nível, mas já estar integrada naquilo que são os pressupostos da produção biológica, porque senão nós temos aqui até um problema de concorrência muito complicado, e mais do que a concorrência temos um problema de desmotivação que nós não podemos, obviamente, deixar que aconteça em setores, no caso, estão muito relevantes, como por exemplo o setor da fruta, que é um setor onde esta dicotomia entre produção integrada e biológica não é igual a vários contextos europeus. Muito obrigada, Dr. Paulo Fernandes. Tinha ainda duas intervenções. Vítor Lamberto, não sei se quer tomar a palavra, por favor. Sim, quero. Enfim, estou a falar do campo profundo, onde há imensas ligações, interrupções nas ligações e onde, portanto, a digitalização do mundo rural ainda é o música. Ora bem, faço parte do movimento Slow Food desde 99 e estou ligado também, enfim, a um conjunto de projetos de circuitos curtos, como o PROV em Évora, abastecimento de cantinas escolares, o Quilómetro Zero, a candidatura de Évora à Cidade Europeia da Cultura, onde a alimentação vai ter uma importância elevadíssima, e também a estratégia alimentar para Monte Moro Novo e até o projeto Aproximar, que é de cariz mais nacional ao mercado dos locais. Eu tinha aqui só 3 ou 4 notas soltas e correndo o risco de repetir algo do que foi dito, mas eu tive uma interrupção na ligação, e portanto muitas destes webinars estão em duplicado, estou ligado no computador e no telemóvel, ver qual deles consigo aceder. Mas há aqui uma história, de facto, falou-se de circuitos curtos, tem que se definir claramente o que isto é. E, infelizmente, o movimento Slow Food criou o conceito de quilómetro zero e nós estamos a ver a destruição do conceito de quilómetro zero de distância, impondo a cada território 50 quilómetros, de acordo com muitos académicos e afins. Ora bem, nós temos que perceber que cada território tem especificidades únicas, cada território tem que definir o que é a distância e até para os produtos. Um produto hortofrutícola, se cá não tem que viajar tanto na zona oeste, como terá que viajar outro produto qualquer. Barrancos, 50 km não come. De Caldas da Rainha com 50 km, ou Torres Vedras comerá tudo e mais alguma coisa, certo? Portanto, nós temos que pensar desta forma e não vamos começar a destruir as coisas com estes... Enfim, depois há aqui uma história que é importantíssima, que é educar os consumidores. Nós temos sempre esta história do livro de reclamações, está do lado, infelizmente, quem recebe as pessoas não tem direito, não pode reclamar, é simplesmente o consumidor é reclamar. Ora bem, muitas vezes o consumidor anda atrás de modas e é inculto, e não tem problemas em dizer, aliás, os mercados são incultos na parte dele. E, portanto, iliteracia alimentar, olhamos para os rótulos, saber ler rótulos, reestruturar tudo o que é esta informação que há nos rótulos, eu podia dar-vos muitos exemplos, é terrível. Depois é assim, aliás, esta mania também tem que existe que os urbanos sabem muito mais que os rurais. Eu vivo agora no campo, mas sou um urbano, enfim, tenta ser rural, e nós temos que perceber que esta informação tem que circular nos dois níveis. Não é simplesmente que as academias, as instituições que estão na cidade e que muitas vezes fazem leis brilhantes a conhecer o território, não é assim. Tem que ter em pé de igualdade tanto o agricultor, tanto a sabedoria tradicional, como aquela que resulta da inovação das técnicas mais avançadas. Mais duas ou três notas, só a água. Falamos de alterações climáticas, cada vez mais andamos a mimar-nos com plantas mal habituadas à água, plantas exóticas, e andamos a esquecer o sequeiro. E quer queiramos, quer não, nós temos que recuperar o sequeiro e todo o conhecimento que os idosos tinham do sequeiro. Porque se um dia nos faltar água, não são estas plantas manhosas habituadas à água que nos vão salvar.
e sobretudo essas plantinhas para exportação, porque exportamos o que é bom, muitas vezes importamos o que é mau. Último aspecto, educação do gosto, essencial para os consumidores, e até introduzir a educação para a agricultura, e eu que sou de geologia, até da geologia, porque nós andamos em cima deste perlindo de azul, e também temos que respeitar, não é? Isto são alguns aspectos, muito obrigado, peço desculpa. Obrigada, Vítor, pela sua intervenção. Iva, por favor. Obrigado. Muito rapidamente, para dar lugar ainda a outras intervenções. O desperdício alimentar é um dos objetivos desta estratégia, mas eu penso que se fala muito pouco nele. Talvez, eu penso que parece quase um parente pobre da estratégia. Fala-se muito em produzir um alimento saudável, sustentável, mas temos que pensar que não é eficiente ou não faz sentido estar a focar a atenção, por exemplo, na produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, quando depois 1/3 desses alimentos, em média, acabam no lixo. E, portanto, o que eu defendo é uma abordagem holística. Nós não podemos continuar a fragmentar as nossas ações como se fossem dentro de silos. Agora vamos trabalhar a questão dos pesticidas, agora vamos trabalhar a questão da produção local e sustentável. Temos que ter uma abordagem holística para ser mais eficientes, porque é tempo de atuar. Não faz sentido continuar a desperdiçar tantos alimentos, e eu penso que esta questão do desperdício deveria estar de uma forma mais clara, incluída não por si, mas incluída em atividades que se desenvolvam. Obrigada. Ok, Iva, muito obrigada. Eu sei que tenho aqui a Rodeta Francina a pedir intervenção, mas como já falou, não sei se há mais alguém que queira falar. Não? Então, Francine, por favor. Em relação a desperdício, tem um ponto que temos também de desenvolver, é que os desperdícios no campo, na agricultura, deveriam ser todos recuperados para reintroduzir a compostagem e ter, assim, uma matéria-prima para dar novamente valor no solo e ter solos equilibrados para ter menos menos fertilização e tudo isso. Assim, só com a compostagem restabelecemos o equilíbrio do solo e então afasta as doenças, os parasitas e tudo isso. E temos de educar todos os agricultores a voltar a fazer composto. Composto quer dizer uma fermentação de todas as matérias-primas num certo equilíbrio de 14:1 de carbono azoto e Francine? Não sei se certamente será a ligação da Francine que não está. Não sei se. Paulo Fernandes? Sim? E, entretanto, devemos estar a fugir desta questão. Ok, só nesta abordagem do desperdício alimentar, essa é uma das questões onde nós apostamos mais. O nosso projeto piloto tem um sistema de sensibilização das crianças e jovens para o desperdício alimentar. Nós tínhamos um desperdício alimentar por refeição de cerca de 180 gramas por refeição. Neste momento estamos 45% abaixo, estamos com cerca de 95 gramas por refeição. Fizemos o trabalho de amostragem, temos dados. Já agora uma questão muito relevante que aqui, não sei se alguém referiu, é que nós precisávamos de um sistema de dados, nós precisamos de políticas públicas para resultados, até para nos dar mais força neste processo. Há aqui muitas coisas que precisam de sistemas de dados, de referenciais de dados, para nós podermos, obviamente, até demonstrar onde aumentamos e melhoramos eficiências, onde obtemos melhores resultados, e isso é uma questão, dados em sistemas open data, já agora, que estamos a falar em processos que têm que ser muito colaborativos, sobretudo na fase em que estamos, eu diria sempre, mas sobretudo estão nesta fase, então especialmente colaborativos. E nós também criámos uma coisa muito gira nas escolas, que é nós temos pequenos pontos de compostagem nas escolas relativamente ao desperdício, que em algumas escolas temos hortas, aí fazemos a educação ambiental, hortas e jardins, fazemos a educação ambiental em pequenos processos de economia circular dentro do próprio contexto escolar. Isso são questões muito replicáveis,
o nosso kit de balanças e tal para ver o desperdício e depois com a compostação, são kits, são coisas que estão perfeitamente formatadas e que acho que na questão das bolsas de boas práticas, que ao fim e ao cabo, por alguma razão aqui estamos, nós representamos muito essa questão, acho que podem ser coisas que podem ser disseminadas e aqui deixo a minha colaboração para disseminar quem quiser avançar e também testar esse tipo de metodologias que andamos a fazer. Muito obrigada, Paulo. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Não tenho aqui mais nenhuma referência. Então, 12:04, portanto, devemos estar a ser convidados a ir para a outra sala. Tenho aqui a Margarida que quer falar. Por favor. Bom dia, sou Margarida, da Associação Nascentes de Luz, Leiria, e tinha apenas uma sugestão, uma questão. Nós aqui na Associação estamos a introduzir, e com muito êxito, e aqui na zona de Leiria, a agrofloresta e a agricultura sintrópica. E isto seria também um caminho a seguir e a desenvolver, porque tudo se recupera, tudo se reutiliza e é uma fonte geradora de água, de vida, de alimentação saudável. É isto. Obrigada. Muito obrigado, eu. Já agora, se ainda der tempo. Um minutinho. Eu estou passando na sala. Obrigada. Será que faltam 5 minutos para a gente acabar esse grupo de discussão? Tudo bem? Não sei, Camila, quer falar? Não. Peço que desligue o seu micro, por favor. Inês, por favor. Era, de facto, já foi aqui falar, mas agora com a intervenção da Margarida, acho que era importante referir que não é muito claro o que são práticas agroecológicas no documento. Portanto, eles falam em agroecologia, mas não explicam muito bem e, portanto, se calhar se houvesse essa clarificação, não é? O que é que consideram práticas agroecológicas era bom. Ok, obrigada Inês pelo contributo. Patrícia? Tenho um Vítor que tem uma mão levantada, eu não consigo ver a câmara, não sei se quer falar, se foi ainda há pouco. Quero só. Okay. Há pouco escapou-me, e como quis ser rápido, encurtei porque havia aí o tempo urgia, não é? Um aspecto fundamental que eu tenho reparado em muitos destes projetos, e até dando aulas na Universidade Sénior em Évora, é o desconhecimento que existe do que é sazonalidade. E nós só poderemos fomentar os circuitos curtos e as compras locais, tudo isso, quando percebermos o que é sazonalidade e a importância da sazonalidade. E, portanto, aqui é uma área que tem que ser dada imensa formação, recuperar-se, saber-se quais são os tempos dos produtos, porque se não soubermos os tempos dos produtos, continuaremos a querer morangos todo o ano e outros produtos todo o ano. E reparo que e melancia. Já aconteceu aqui nas cantinas em Évora, que é um exemplo que já anda a circular por aí, de pedirem melancia e beldroegas na altura em dezembro, não é? E, portanto, quando eu começo a verificar que até os idosos já desconhecem grande parte do que é sazonalidade, isto é perigosíssimo, porque nós assim não conseguiremos implantar o que é o consumo local. O consumo local é sobretudo sazonal. Portanto, isto é uma chamada de atenção, recuperemos todo este conhecimento e vamos promovê-lo, senão não conseguiremos lá chegar. Obrigado. Ok, obrigada. Não sei, Inês, Patrícia, peço desculpa. Tens ideia se temos que sair? Ainda há tempo? Só tínhamos 5 minutos, a Camila veio falar que tínhamos 5 minutos. Eu peço desculpa, eu perdi aqui um bocadinho. A Inês, não sei, Inês Pereira. Inês? Sim. Pronto, estou aqui a tirar algumas notas e perdi a tua última fala. Peço desculpa. Não é muito claro no Farm to Fork o que é que consideram, o que é que consideram práticas agroecológicas, e se calhar era bom esclarecer um bocadinho o que é que no documento o que é que consideram práticas agroecológicas. Ok. Obrigada. Ou práticas de fazer agricultura. Ok, então se calhar só procurando fazer aqui um zoom rápido das questões que foram abordadas hoje. Portanto, começámos por falar das questões da educação, que já todos identificámos a importância da educação para uma alimentação saudável, a educação sobre a sazonalidade e os tempos das produções, vamos assim dizer,
O Zé João falou-nos sobre a importância de debater o futuro dos mercados locais e de como é que poderiam ser dinamizados os mercados locais, desde o envolvimento aos produtores, às próprias dinâmicas com consumidores. A Inês voltou a referir a importância da educação, a Francine falou da importância do levantamento de produtos e produtores e da educação para a alimentação também. Uma chamada de atenção do José para definirmos o que é que estamos a falar, que conceitos são estes, agricultura sustentável e a importância de haver indicações claras sobre o que se entende por agricultura sustentável. O Paulo nos referiu a importância da contratação pública, que continua a ser uma das principais objeções à compra local e à criação de dinâmicas locais, e da relação de proximidade com o mercado grossista. A questão das bolsas e práticas de metodologia, de metodologias de projetos sobre desperdício alimentar. O Vítor falou-nos sobre as questões da literacia alimentar, reativar o sequeiro, a educação do gosto e da importância da sazonalidade, como já tinha referido, a importância do combate ao desperdício alimentar, as abordagens holísticas para sermos mais eficientes e estar mais claro o que se entende por compostagem, que depois foi referido pela Francine, e por fim a Margarida, que nos falou sobre a questão da agricultura sintrópica e que depois foi reforçada também com a Inês pela parte da agroecologia. Creio que foi um bocadinho isto que falámos aqui. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu falei também na questão da extensão, de haver uma extensão que seja multidisciplinar e, portanto, um apoio ao produtor, não só nos processos de transição, mas depois na comercialização e no apoio para que a sua gestão, para que a sua produção seja sustentável. Também. Tânia, eu também gostaria de referir que era muito importante termos dados, ou seja, termos um referencial de dados. Essa questão do Open Data para esta área é muito importante por causa da política orientada para resultados e falta-nos isso, ok? A minha intervenção ia nesse sentido, apesar de ser obrigatório o reporte, por exemplo, do desperdício alimentar, e eu trabalho sobre o tema do desperdício alimentar, em Portugal continuam a não existir dados, e Portugal já deveria estar a reportar este ano o valor do desperdício alimentar, onde, quanto, quem, porque se desperdiçam alimentos, continuam a ser questões que estão por responder. Portanto, eu enfatizava também a questão dos dados. Nós temos uma enorme pobreza de deficiência na produção de dados estatísticos que possam apoiar melhores políticas. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão a acrescentar, se entretanto vamos para a outra sala. Tens ideia se as outras... Nós devemos ir... Ok, então ainda temos mais tempo, vamos lá. Temos aqui mais um bocadinho. Sim, pegando aqui nos exemplos que foram falados e tendo em conta que temos aqui alguns presidentes, ou pelo menos um presidente do município, a pergunta que vos lançava agora é, de todas estas prioridades, o que é que consideram que é mais oportuno, mais imediato e que está mais ao alcance dos próprios municípios poderem desenvolver? Lança aqui a questão, muito possivelmente. Bom, eu devia ser o último a falar, porque para mim isso é mais óbvio. Eu diria que nós temos aqui um papel absolutamente charneira nisto. Nós somos muito relevantes neste processo, muitíssimo relevantes. Eu costumo dizer, quanto maior é o desafio global, mais relevante pode ser a resposta na comunidade ou no conjunto de comunidades e a articulação desse conjunto de comunidades de uma perspectiva mais plural. Os municípios são, de facto, têm escala, geralmente têm massa crítica, mesmo em meios mais rurais, a massa crítica tem alguns técnicos, tem alguma capacidade financeira, tem autonomia, que é muito relevante para sobretudo, trabalhar em inovação. Nós estamos a falar de muito que estamos aqui a falar têm processos inovadores, por isso é que temos aqui ainda muitas zonas cinzentas, poucos dados, ainda temos aqui muito que fazer, porque estamos a falar de questões que são particularmente inovadoras, onde a inovação social tem aqui uma expressão em muitos aspectos muito relevante e onde estamos a mexer com os grandes sistemas. E quando falamos, por exemplo, da educação, estamos a falar de um dos grandes porta-aviões, onde alterar a imagem da transformação
demora muito a dar resultados. É preciso semear de forma muito continuada para conseguirmos muitas vezes termos as pequenas vitórias que se podem transformar em grandes vitórias relativamente a esse tipo de processo. Logo, a ideia dos projetos piloto, a ideia, quando há bocadinho falava na parte da contratação pública, por exemplo, para a agenda da sustentabilidade, se quisermos, para aquilo que é a transição energética, também para a questão da inovação. Como é que um país como o nosso não consegue discriminar o que são fatores de inovação relativamente àquilo que é a contratação, por exemplo? É difícil, de facto, fazer também essa discriminação. A outra parte, que aqui foi muito os municípios têm uma capacidade também de articulação multinível e entre setores. Nós muitas vezes conseguimos fazer articulação entre os pequenos produtores, o sistema de científico e conhecimento, e se quisermos até chegamos quase ao mercado. Para além dos mercados que gerimos diretamente, nós podemos fomentar as abordagens daquilo que é encurtar distâncias, nomeadamente utilizando as marcas com aquilo que são os valores associados às marcas dos produtos endógenos, têm que incorporar também esse tipo de valores, porque não vale a pena só dizer que temos uma boa pera-rocha, é como é que essa pera-rocha vai pouco a pouco incluindo estes valores, porque são as marcas por exemplo, dos produtos frutícolas, ou uma cereja do Fundão, ou uma melancia da Idanha, vão incorporando também nessa questão. É preciso ter alguma coragem. Por exemplo, no Fundão, nem todos os produtores de cereja do Fundão podem vender cereja do Fundão. E há produtores fora do Fundão que podem vender cereja do Fundão. Ou seja, já estamos numa abordagem, obviamente, do que é uma verdadeira gestão de marca que tem um conjunto de valores associados em que nós obrigamos, de facto, a que, para quem possa lá entrar, ter esta abordagem. Uma outra questão é também a parte, às vezes, da internacionalização ou da cooperação, ou da cooperação interregional. Por exemplo, é verdade que nós temos produtos sazonais. Eu comecei a trabalhar com a Oikos para vermos onde, em Portugal e fora de Portugal, onde é que há práticas comuns. Eu adoraria que, obviamente, pudesse produzir todos os produtos de circuito curto que possam precisar as nossas cantinas, mas eu sei que isso não é possível. Mas eu preciso de alguém que, na parte que me traga até internacionalização para o processo, porque eu aí posso ter um cabaz muito mais variado de produtos, primeiro a nível do país, porque um país como o nosso, que entre o Atlântico e o Mediterrâneo, é um país de uma riqueza extraordinária em termos de produtos agroalimentares, por isso teremos o máximo partido do país que temos. E olhem que a sazonalidade aqui já começa a ser muito concentrada em muitos produtos, como nós sabemos. Temos aqui alguma diversidade, mas também não me importo de procurar no mundo. Tomara eu que houvesse, digamos, um movimento no mundo, por isso aqui ouvimos muita gente ligada à FAO, um movimento no mundo em que nos pudessem trazer aquilo que é as boas práticas também de circuitos curtos. Às vezes não é somente uma questão de distância geográfica, como sabem, é onde se distribui o valor e como é que se produz. E isso é uma questão que às vezes não nos podemos esquecer, e os municípios também, nessa sua capacidade de fazer ligar o local ao interregional, ao nacional, ao transfronteiriço, ao transnacional, podem ser também muito relevantes com as associações da sociedade civil em cooperação para criar, de facto, esses movimentos que nos podem defender maior em termos do que é a diversidade do cabaz de produtos que nos possam dar resposta, muitas vezes, a estas políticas públicas mais orientadas. Obrigada, Paulo, pela sua intervenção. Não sei se disputou aqui algum comentário adicional. O Vítor já tem aqui a mão levantada, que eu já temia que veio aí o quilómetro zero. Não, pois, obviamente, não, é óbvio, mas assim, não, é óbvio que isto, nós temos, eu sou um internacionalista e nossa gastronomia assusta-me às vezes quando andamos a dizer que cada Câmara Municipal a dizer que a sua comida é melhor que há, os seus pratos são melhor que há. Não, a ideia de facto são todos diferentes, todos têm, e nós trouxemos sabores de todo o mundo e levamos sabores para todo o mundo. Portanto, agora, causa-me impressão quando estou numa reunião de uma autarquia e o Dia Mundial da Alimentação é celebrado
com bacalhau com natas como sendo o prato tradicional dessa autarquia, certo? Da zona de Lisboa. Ou quando tenho alguém de uma grande superfície, que é um mal português, temos demasiadas grandes superfícies. Aliás, uns dados estatísticos indicavam que Portugal era o país que tinha mais grandes superfícies de 1000 habitantes, dizia-se, e que este senhor diz orgulhoso que todos os dias vem peixe fresco do Senegal. Isto não pode ser assim. Uma outra nota, em termos das cantinas escolares, eu li os documentos todos, as normas todas, as diretivas todas da Direção-Geral da Educação, e, por favor, quando não aparece referências ao mel como adoçante, como um conjunto de disparates que lá aparecem naqueles documentos, e em que não se consegue, muitas vezes, as pessoas que leem os próprios documentos, muitas vezes têm dificuldade em interpretar o tais como, são exemplos, quando aparece tais como são exemplos, não é? Quando aparecem só simplesmente listados os produtos. E, portanto, há que haver um conjunto de alterações, depois para mim num país com tão grande variabilidade, variação, diversidade como o nosso, e como foi dito pelo colega anterior, as normas têm que ser cada vez mais incorporar esta variabilidade territorial e não simplesmente definidas em Lisboa e fazemos tudo igual por todo lado. Certo? E, portanto, eu não estou a falar em regionalização, nada disso, estou só a dizer que nós, e reparem uma coisa, nós somos tão diferentes que às vezes até é mais próximo o norte e o sul interior que às vezes o litoral e esse interior na própria região, muitas vezes, ok? Certo? Somos um país muito interessante e, portanto, é importante que as emendas incorporem estes hábitos de cada região também, obviamente não deixando os cidadãos ser cidadãos do mundo. Trouxemos sabores de todo o mundo e aqui é uma canção redonda, acaba como estava a iniciar, ou seja, nós trouxemos alimentos de todo o mundo e também levamos para todo o mundo. Obrigado. Obrigada, Vítor. Não sei se a Patrícia quer acrescentar alguma coisa. Não, só temos 1 minuto. Ok, muito rapidamente só dizer isto, dentro daquilo que tem sido o trabalho que a Animar, em parceria com a Atuar, tem vindo a desenvolver no quadro do projeto de alimentação, sem dúvida que tem sido uma aprendizagem muito grande, e eu venho do mundo rural também, e portanto acho que é crucial percebermos que a questão dos sistemas alimentares locais, ou a questão dos circuitos curtos agroalimentares, deveriam ter uma relevância tão grande como existem em outras áreas dentro daquilo que é a esfera de atuação ao nível local. Por exemplo, existe um Conselho de Ação Social, que tem existem conselhos municipais de educação, existem uma série de outros conselhos que procuram ser espaços de convergência e de sinergias entre autarquias, sociedade civil e organizações públicas. O tema da alimentação e pelo aquilo que é o direito humano à alimentação deveria ser uma dessas áreas de trabalho também, não é? E muitas das vezes a questão é que ele não passa por ser, e portanto tem sido também esse um bocadinho o trabalho que temos procurado fazer com o projeto de alimentação, é fazer este processo de reflexão, e é curioso como muitas das vezes os próprios municípios têm inúmeras atividades e iniciativas que podem concorrer para uma estratégia mais integrada a este nível, mas só porque se calhar não é o foco fazer uma estratégia, é o foco atuar e criar iniciativas a nível local, acabam por não lhes dar a devida visibilidade, como se calhar depois existem outros municípios que por já terem esta reflexão mais desenvolvida, como é o caso do Fundão, ou como é o caso de Torres Vedras, por exemplo, já tem maior visibilidade àquilo que é o trabalho que têm vindo a fazer a este nível. Mas sem dúvida que acho que é um trabalho que carece do envolvimento de todos e de todas. Patrícia, eu não tenho mais registros de intervenção. A pergunta que eu faço é: a sala é fechada automaticamente ou somos nós que temos que sair? A sala é fechada automaticamente. Ok, então vamos lá. Dentro do que, se calhar, só pensando um bocadinho e procurando aqui pegar na ideia que o próprio Zé João também nos lançou, dentro daquilo que é o apoio à agricultura familiar e à pequena agricultura, como é que eventualmente podem os municípios ter aqui um papel mais proativo na sensibilização da comunidade local, até para fomentar esta relação de produtores e consumidores? Na vossa opinião, enquanto pessoas que trabalham nestes domínios, na área da investigação, como consumidores que são, o que é que acham que poderia ser, e tendo aqui este desafio de repensar os mercados locais, sabemos que existem alguns que já foram
já foram alvos de reconversão e de reajustamento. O que é que acham que poderia fazer a diferença? José João, não sei se estás por aí. Passa sempre por um estreitamento das relações, não é? Portanto, aproximá-los, criar momentos de partilha, dar aos consumidores a oportunidade de verem o que são as produções, verem o trabalho que é feito, quem são as pessoas por detrás dos produtos, para criar esta relação de confiança. Há muitos municípios que já estão a fazer trabalho incrível com os mercados a esse nível, e aproximar, por exemplo, o projeto de Évora do Vítor, tem uma coisa muito gira que é o excedente das produções, quando não vai para as cantinas, os produtores podem vender em mercadinhos nas escolas. E, portanto, há este aproveitamento, não é? Um combate ao excedente e uma aproximação dos produtores que abastecem as cantinas, que depois também podem abastecer as casas. Portanto, eu acho que há imensas coisas e nós somos super inventivos, há projetos muito giros. O que me parece é que falta um bocadinho comunicação, portanto temos que comunicar mais, temos que dar a conhecer todos estes projetos para inspirar outros municípios que ainda não estão tão atentos a estas questões e os consumidores também para que mudem os seus comportamentos. Ok, obrigada Inês. Muito rápido. Zé João, tens 40 segundos. Rápido. Penso que a minha visão é parcelar, porque é partido produtora e animadora, mas penso que as coisas têm que se articular com as várias visões, como disse a Ana Vizinho no início, mas sempre com a participação das pessoas, porque senão as pessoas veem sentem que a intervenção da Câmara, a intervenção dos outros, etc., e não se apropriam nem alteram a sua consciência da realidade.